Steve abriu os olhos, tudo era em blocos, as árvores, a grama, até as nuvens. Este era o seu novo mundo. Chamava-se Minecraft. Steve respirou fundo. Ele precisava de madeira para começar. Ele caminhou até uma árvore e deu um soco nela. A madeira era estranha ao toque, como nada que ele já tivesse sentido antes. Ele socou a árvore de novo e de novo. Finalmente, a árvore inteira caiu. Steve recolheu a madeira. Ele poderia usar isso para fazer ferramentas. Ele precisava de ferramentas para sobreviver. Steve abriu o seu menu de crafting. Ele flutuava no ar à sua frente. Ele organizou os blocos de madeira em um padrão específico. Ele fez pranchas, depois varas. Finalmente, ele criou uma picareta de madeira. Não era muito, mas era um começo. O sol já estava começando a se pôr. Steve sabia que precisava de abrigo. A noite no Minecraft era perigosa. Steve examinou os arredores. Ele precisava de um lugar seguro para passar a noite. Ele avistou uma pequena colina. Perfeito. Ele usou sua nova picareta para cavar na encosta. Ele fez uma pequena sala, apenas grande o suficiente para ele. Não era grande coisa, mas teria que servir. Ele colocou um bloco de madeira no chão. Esta seria sua cama para a noite. O sol desapareceu no horizonte. O mundo ficou escuro. Steve ouviu ruídos estranhos lá fora. Ele sabia que não estava sozinho. Ele espiou para fora de seu abrigo. Ele os viu. Zumbis, creepers, aranhas. Eles estavam por toda parte. Steve rapidamente recuou para dentro de seu buraco. Ele estava seguro por enquanto. Ele esperou pelo que pareceram horas. Finalmente, o sol começou a nascer. Os monstros desapareceram. Steve saiu de seu abrigo. Ele havia sobrevivido à sua primeira noite no Minecraft. Agora que ele havia sobrevivido à noite, Steve precisava de ferramentas melhores. Ele precisava de materiais mais resistentes. Ele partiu para explorar seus arredores. Ele caminhou por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. Ele viu ovelhas com lã quadrada, porcos com focinhos quadrados e galinhas que botavam ovos quadrados. Então, ele viu uma caverna. Cavernas eram perigosas, mas também eram cheias de recursos valiosos. Steve respirou fundo e entrou na caverna. Estava escuro lá dentro. Steve colocou tochas nas paredes para iluminar seu caminho. Ele podia ouvir o som de água pingando. Ele também podia ouvir outros ruídos. Ruídos que ele não conseguia identificar. Ele continuou, com sua picareta em punho. Seção 4. A masmorra. Depois do que pareceram horas, Steve encontrou uma sala. No centro da sala havia uma jaula, e dentro da jaula havia um baú. Steve se aproximou cautelosamente. Ele sabia que baús podiam ser armadilhas, mas ele também sabia que eles podiam conter tesouros valiosos. Ele abriu o baú cuidadosamente. Lá dentro, ele encontrou lingotes de ferro, pão e um livro. Steve sorriu. Era exatamente o que ele precisava. Ele poderia usar o ferro para fazer ferramentas e armaduras mais fortes. Ele voltou para seu abrigo. Ele tinha muito trabalho a fazer. Ele construiu fornalhas para fundir o ferro. Ele construiu uma mesa de crafting para fazer novas ferramentas e armaduras. Quando terminou, ele estava exausto. Mas ele também estava orgulhoso. Ele estava começando a construir uma vida real para si mesmo neste mundo novo e estranho. Seção 5. O fim. Muitos dias se passaram. Steve construiu uma casa magnífica. Ele explorou terras distantes. Ele até encontrou uma vila de aldeões amigáveis dispostos a negociar com ele. Mas ainda faltava uma coisa. Steve ouvira falar de um desafio final. Uma criatura terrível chamada Dragão Ender. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele reuniu seu melhor equipamento. Ele criou poções poderosas. Ele até trouxe sua cama por precaução. Ele estava indo para o fim. Ele encontrou uma fortaleza antiga. Era cheia de perigos, mas Steve perseverou. Ele encontrou a sala do portal.
um portal misterioso pulsando com energia. Ele respirou fundo e o atravessou. Seção 6. Um novo dia. O fim era um lugar escuro e desolado. Ilhas flutuantes de obsidiana e misteriosos Endermen observando cada movimento seu. E no centro de tudo, o dragão Ender. A batalha foi longa e difícil. O dragão cuspia fogo e descia do céu, mas Steve estava preparado. Ele se esquivou dos ataques do dragão e lutou com tudo o que tinha. Finalmente, ele desferiu o golpe final. O dragão soltou um rugido ensurdecedor e explodiu em uma chuva de pontos de experiência. Steve havia conseguido. Ele havia derrotado o dragão Ender. Ele coletou o ovo de dragão, um troféu de sua vitória. Ele havia sobrevivido ao teste final. Ele era um verdadeiro mestre do Minecraft, mas ele sabia que suas aventuras estavam longe de terminar. Ainda havia novas terras para explorar, novas criaturas para descobrir e novos desafios para enfrentar. As possibilidades eram infinitas. O sol nasceu em um novo dia no Minecraft e Steve sorriu. Ele estava pronto para qualquer coisa.